Muito bem, você já deve ter notado que existe uma quantidade enorme de filtros artísticos. Além dos filtros do grupo Artistic, podemos dizer que os filtros do grupo Brush Strokes, Sketch, Stylize, entre outros, também criam efeitos artísticos e permitem estilizar nossas imagens. E seria uma loucura tentar mostrar o funcionamento de cada um individualmente, mesmo porque, no final das contas, o divertido é experimentar. E se o objetivo é experimentar, o melhor lugar para fazer isso é na galeria de filtros, a Filter Gallery. Nesse vídeo vamos dar uma geral na Filter Gallery, mas para começar vamos converter a camada para Smart Filters. Ok. Muito bem, de volta no menu Filter, vamos escolher Filter Gallery e a Filter Gallery é uma interface isolada projetada para você visualizar, comparar e aplicar um ou vários filtros ao mesmo tempo. Eu vou cancelar porque eu quero mostrar que vários filtros são abertos diretamente na galeria. Ao invés de escolher Filter Gallery, eu vou escolher um filtro do grupo artístico, por exemplo, Color Pencil, lápis de cor. E ao invés de abrir numa caixa de diálogo individual, o filtro é aberto na galeria. Muito bem, agora vamos dar uma geral nessa interface. À esquerda, temos uma área grande de visualização. E clicando nos botões mais e menos no canto esquerdo do rodapé, podemos aproximar e afastar a imagem. Para rolar a imagem, basta clicar e arrastar a imagem dentro da janela usando a mãozinha. E de volta no rodapé, eu vou escolher o fator 100% para ver a imagem em Actual Pixels, os pixels verdadeiros. Muito bem, no centro temos uma coluna com os vários grupos de filtros na forma de pastas. Nesse momento estamos vendo os filtros do grupo Artistic e clicando no triângulo ao lado da pasta podemos fechar e abrir os grupos. Dentro de cada grupo vemos os filtros com uma pequena amostra miniatura que ajuda a identificar o que cada um faz, mostrando um exemplo estilizado do efeito do filtro. E cada vez que escolhemos um filtro, os controles para o filtro selecionado aparecem à direita no painel de controle. Muito bem, esses grupos são os mesmos do menu Filter, mas com um pequeno detalhe. Vamos dar uma olhada no grupo Stylize. E repare que aqui temos apenas um filtro, Glowing Edges. Eu vou cancelar por um momento a galeria e de volta no menu Filter, vamos ver o grupo Stylize. E repare que aqui existem outros filtros que não aparecem na galeria. Por exemplo, o filtro Emboss, ao invés de abrir na galeria, abre numa caixa de diálogo individual só para ele. De maneira que se você estiver na galeria e não encontrar um filtro que você tem certeza que existe, volte e procure o filtro na lista completa do menu Filter. Muito bem, vamos voltar para a galeria e eu vou escolher Filter Gallery e toda vez que escolhemos um filtro, os controles do filtro selecionado aparecem no painel de controle. E nessa área abaixo, podemos aplicar múltiplos filtros simultaneamente. O Photoshop chama isso de camadas de efeito, Effect Layers, que são camadas de filtros superpostos. O filtro atual, Watercolor, já está aplicado na primeira camada e no rodapé da janela, eu vou clicar no botão New Effect Layer, nova camada de efeito, e o comportamento padrão é criar uma nova camada com uma cópia do filtro que já estava aplicado. E agora podemos selecionar outro filtro para a segunda camada. E assim visualizar o efeito de dois ou mais filtros combinados. Bem legal. E claro, podemos também ligar e desligar a visualização de uma camada e também arrastar e mudar a ordem de empilhamento. Para jogar fora, você pode selecionar a camada e clicar uma vez na lata de lixo no rodapé da janela. Eu vou jogar fora essa camada e deixar apenas a camada com o filtro Watercolor, aquarela. E aqui vai uma dica. Depois que você escolheu o filtro, você pode fechar a coluna central de grupos, clicando nesse triângulo ao lado do botão OK. E assim você pode se concentrar na imagem e nos controles do filtro selecionado. Bem legal. E agora vamos fazer uma modificação qualquer para, por exemplo, diminuir a intensidade das sombras, Shadow Intensity, para 0, para clarear a imagem, e aumentar o controle Brush Details para, digamos, 8. Pronto, ficou bem legal. Ok. E para terminar, um último detalhe que eu acho importante mostrar para não gerar confusão. Repare no painel Layers que apesar de eu ter aplicado o filtro Watercolor, o nome que aparece na lista é Filter Gallery. Isto porque no menu Filter, ao invés de escolher um filtro individual, eu escolhi primeiro criar uma galeria escolhendo Filter Gallery. Agora eu vou novamente no menu Filter e vou escolher
direto no grupo Artistic Watercolor. Abre a galeria, porque os controles do filtro Watercolor estão aqui. Eu vou aceitar os mesmos valores. Ok. E agora de volta no painel Layers, repare que agora o nome que aparece é o nome do filtro individual Watercolor. Muito bem, essa é a galeria de filtros, Filter Gallery, um mundo de possibilidades criativas. Divirta-se e no próximo capítulo vamos ver efeitos e estilos de camadas. Fique ligado!